e Belmonte. Com o final da manga mais importante destes 6 dias de Enduro de Portugal, com o piloto que venceu estes 6 dias, se nada de anormal acabar a acontecer até que esta manga termine, o Mika Aola, connosco para nos ajudar a comentar o Rui Belmonte. Boa tarde, senhores telespectadores. Aquela que deveria ser a festa de encerramento desta 74ª edição dos 6 dias de Enduro acaba por não ser na sua plenitude devido às condições meteorológicas bastante adversas. Neste momento chove bastante em Coimbra e por isso mesmo as dificuldades para os pilotos são imensas, como se pode notar pelo estado da pista. De qualquer modo, o Mika Aola, um piloto que dominou por completo estes 6 dias de Enduro, e para que não restem dúvidas de que é efetivamente, presentemente, um dos melhores pilotos do mundo desta especialidade, nesta manga final dos 6 dias, foi para a frente logo no início, posição que ainda não perdeu. E se nada de anormal não acontecer, provavelmente vai ser ele o vencedor desta manga, que quanto a nós é a mais importante. Mas é importante também ter em conta que o piloto se dá muito bem com pisos molhados, com lama, e portanto está perfeitamente em casa. O piloto finlandês a dominar por completo, completamente isolado, já dá-se inclusivamente ao luxo de dobrar pilotos mais atrasados. Mika Aola, que desde o primeiro dia da prova, na passada segunda-feira, está na frente, comandando todos os dias, perdendo somente ontem para o italiano Tullio Pellegrinelli. Curiosamente, o primeiro dia em que o terreno esteve molhado, já que choveu na noite anterior, enquanto os restantes 4 dias de prova foram sempre disputados sobre piso muito seco e onde o pó marcou presença constante, principalmente nas especiais cronometradas. Nesta manga estão a correr 2 pilotos portugueses e 2 ótimos pilotos portugueses, o Miguel Ferrajota, que ainda há pouco ocupava a 7ª posição, o João Marques, esse bastante mais cá para trás, não conseguiu dar o seu melhor, já que efetivamente o piso está, como o Rui disse, muito escorregadio e muito complicado para se praticar motocross, que é exatamente o que está a acontecer e costuma acontecer sempre no final dos 6 dias. Mika Aola continua confortavelmente instalado no comando, ele que desde o início tem adotado uma abordagem diferente das curvas em relação aos outros pilotos. Ele prefere cortar os profundos sulcos que já se formaram derivado das mangas que se disputaram antes desta, e por isso mesmo tem de alguma forma conseguido aumentar gradualmente a sua vantagem. A Aola não deixa, no entanto, de ser um especialista em conduzir nos sulcos. Ele é finlandês e as muitas provas que disputa por vezes sobre tempestades de neve acabam por o ajudar neste tipo de situações. Final da corrida com vitória folgada do finlandês Mika Aola, que deste modo e na classificação geral individual se torna o vencedor dos 6 dias de Portugal, uma coisa que por pouco não aconteceu também no ano passado nos 6 dias de Austrália, não é, Rui? Exatamente, a Aola o ano passado perdeu a corrida precisamente nesta fase, a especial final. Ele estava na primeira posição com uma diferença de poucos segundos em relação ao australiano Shane Watts, e nesta especial final 2 quedas algo violentas levaram que o infeliz finlandês perdesse o primeiro posto, que era mais do que merecido devido ao trabalho que tinha feito durante os 5 dias anteriores. Este ano Portugal não aconteceu isso, e desde o primeiro momento, desde a primeira especial, que a Aola começou gradualmente a construir uma vantagem que lhe permitiu terminar esta manga e estes 6 dias de Portugal no primeiro posto, sendo o vencedor inequívoco desta 74ª edição dos 6 dias de Portugal. Atrás dele, ao que parece, terminou outro finlandês, Jani Laaksonen. Entretanto, os pilotos estão já prontos para a manga seguinte, slow motion de Mika Aola, a tal abordagem completamente diferente dos sulcos e a conseguir ter muito mais poder de tração na sua TM para andar para a frente, que no fundo neste tipo de piso acaba por ser o mais importante e de alguma forma acaba por se perder a espetacularidade, que era o que certamente teríamos proporcionado tanto aos telespectadores em casa como a muitas pessoas que estão aqui em Coimbra, se o tempo estivesse em condições, ou seja, com muito sol e seco, para os pilotos poderem mostrar toda a sua técnica.
Classificação final provisória, exatamente: Laxona no segundo, Jarno Buono, o italiano, foi terceiro, Thomas Aonen, outro finlandês, o quarto, e Ty Davis, o norte-americano, na quinta posição. Ty Davis, que foi o melhor representante da forte formação americana, que teve uma prestação decepcionante nestes 6 dias. E agora o estado em que este piloto britânico acabou, com a moto a empurrar, enfim, o tempo, o gasto físico de todos estes concorrentes foi muito durante os 6 dias, e com o final destes, com o piso completamente enlameado, o piloto, e ainda por cima com uma avaria na sua moto, depois teve que cortar a linha de chegada à mão. Voltando um pouco atrás em termos de manga, estamos precisamente a transmitir o que se passava a 4 voltas do final da manga, que acabámos agora de ver terminar, numa altura em que a Aola era obviamente o líder. Exatamente, o piloto foi para a frente logo no arranque e comandou a corrida a seu belo prazer durante grande parte da prova. Na imagem, o francês Olivier Samoval. Ele que foi o vencedor da manga anterior a esta, e não a que vimos agora a terminar. Esta foi a manga anterior à vencida por Mika Aola. Olivier Samoval, que foi para o comando no final da primeira volta, já que o primeiro líder desta manga foi o português Pedro Afonso, ele que participou na manga vencida pelo francês Olivier Samoval. Samoval partiu para a frente e desde o momento em que passou por essa posição nunca mais largou o primeiro posto, levando a sua esquadra de forma confortável e sem qualquer incómodo até à vitória final. Os franceses que nesta prova foram perseguidos por bastante azar, já que logo no terceiro dia um dos pilotos da seleção, o francês Christian Boulay, foi vítima de um grave acidente de viação à chegada a uma zona de assistência, tendo mesmo que ser evacuado para o hospital, onde ainda se encontra sob serviços médicos. Queda de um piloto, o número 115, um piloto irlandês, no momento em que Samoval liderava sem qualquer preocupação. Aliás, as corridas, as diversas mangas que já se disputaram hoje aqui em Coimbra, não têm sido emotivas em termos de luta para a primeira posição, porque de um modo geral os vencedores, com o desenrolar da corrida, vão-se embora e deixam deste modo de ter alguém que os apoquente na luta para a primeira posição. De qualquer modo, e como se trata de uma especial de motocross, as imagens que a RTP lhe está a proporcionar neste momento são de um modo geral espetaculares, fundamentalmente nos saltos que os pilotos efetuam. Continuamos com o piloto francês na imagem, Samoval, que, como o Rui já lhe disse, dominou a corrida a seu belo prazer, aliás, como aconteceu nesta última que vimos agora com o Mika Aola. Nesta altura a faltarem 3 voltas para o final e Samoval sem qualquer dificuldade confirmar a vitória, pelo menos a única vitória que os franceses do grupo dos 2 tempos conseguiram ao longo destes 6 dias, já que entre as 4 tempos David Frétinier foi o dominador na classe mais baixa, a classe intermédia, perdão, classe 400 centímetros cúbicos. É verdade, vimos na corrida anterior, não tivemos a oportunidade de mostrar o melhor piloto português, o Miguel Farrajota, era o concorrente das 250, que tinha o número 67, e para si, que só agora chegou ao nosso contacto, gostaria de lhe dizer que o melhor piloto português terminou na 7ª posição, o que é efetivamente uma boa classificação, já que o piso efetivamente não se encontra nas melhores condições para os pilotos portugueses. No entanto, referir que esta pista tem conseguido manter alguma consistência, mesmo não sendo percorrida tantas vezes pelos pilotos como no caso de uma prova de motocross, mas a muita chuva que se abateu sobre Coimbra desde o final da manhã poderia ter provocado ainda mais desgaste à pista, o que felizmente não aconteceu, e os pilotos conseguem desta forma conduzir de alguma forma com um pouco de margem de segurança. No entanto, são poucos aqueles que o têm feito até ao momento. Samoval foi realmente rápido, não se pode considerar como muito rápido, já que a diferença para a concorrência na manga que venceu foi um pouco
alargada pelas condições do terreno. Mesmo o próprio português Pedro Afonso acabou por gradualmente, talvez devido ao cansaço acumulado ao longo de todos estes dias, ele que se estreou pela primeira vez nos 6 dias, ficou para trás e não deu luta a Samofal pela vitória na manga. Exatamente, o Pedro Afonso, aliás, foi o primeiro piloto a sair na grelha de partida, portanto ele teve um ótimo arranque, mas como o Rui lhe disse, o cansaço destes 6 dias e os diversos problemas por que passou, porque foram alguns que naturalmente o incomodaram e inclusivamente em termos psicológicos também o abateram. Um facto é que o piloto português, e que é um ex-motocrossista também, o Pedro Afonso, e que está muito bem neste tipo de pisos e de pista, atrasou-se, não conseguindo manter o ritmo do Miguel Farrajota, esse sim, a andar efetivamente, como é seu hábito, muito depressa e a terminar, como lhe disse há pouco, na 7ª posição. Para já, Samofal de pedra e cal no comando desta manga. Sem qualquer problema, ele terminar uma participação azarada da equipa gaulesa nestes 6 dias. Samofal aos comandos de uma Husqvarna foi o melhor representante dos franceses entre os 250 dois tempos e venceu aqui a sua manga final sem contestação da parte de qualquer um dos seus adversários que partiram com ele no início das 6 voltas a este traçado no Polo 2 da Universidade de Coimbra. É verdade, e até diga-se de passagem que há um traçado interessante, bem largo, é exatamente como mandam as regras das pistas de motocross, com saltos bem feitos, mesas, com mesas espetaculares, que dava, se o tempo tivesse mais seco, dava efetivamente para os especialistas do motocross efetuarem saltos bastante grandes, o que não tem acontecido porque, como lhe disse, as condições do piso não são as melhores, embora também, como estamos a ver agora na imagem, há zonas em que efetivamente já há lama, há outras que não, que é o caso destas zonas mais escuras, como estamos a ver agora. Portanto, a pista está, como o Rui também já disse, de um modo geral acessível. Há efetivamente zonas de lama que são as mais escorregadias e as piores para os concorrentes, mas há outras em que se circula, como é o caso que estamos a ver agora, de um modo geral em pisos bem mais, com mais tração. Na frente Samofal, sempre sem problemas. Felizmente que as mangas anteriores foram todas disputadas com motos a 2 tempos, e já que quando entrarem as 4 tempos em pista, será muito mais complicado manter a pista em tão boas condições, já que a capacidade de tração de uma 400 ou de uma 600 é sem dúvida muito mais brutal do que uma 250 a 2 tempos, e por isso mesmo destroem muito mais a pista, provocando uns sulcos ainda mais profundos e maiores dificuldades a quem se segue. Sim, isso é um facto. Efetivamente, como tu disseste, as 4 tempos têm um poder de tração bem mais elevado do que as 2 tempos, daí que se a pista se começar a estragar mais quando começarem as suas provas, as suas mangas, é perfeitamente natural. Aliás, o Campeonato do Mundo de Motocross da cilindrada de 500 cm3, que em princípio era disputado por motos a 2 tempos até 500 cm3, presentemente, e para o informar de que do poder dessas motos com mais de 600 cm3 e a 4 tempos, um facto é que a partir do momento em que as motos iniciaram a sua participação nesse Campeonato do Mundo de Motocross, começaram efetivamente a dominar as corridas, e os campeões do mundo têm sido, de um modo geral, pilotos de motos com motores a 4 tempos e com mais de 600 cm3. E julgo que serão hoje, sem dúvida alguma, as motos que irão fazer os tempos mais rápidos nas mangas que faltam disputar e das já disputadas até ao momento, porque é do conhecimento geral dos seguidores do Enduro que as motos a 4 tempos proporcionam, neste tipo de condições, melhores tempos, são muito mais rápidas, tanto na abordagem das curvas como depois quando se faz a própria curva, principalmente quando surgem sulcos tão profundos como aqueles que vimos ali há pouco. É verdade. Depois vamos ter também uma corrida com 125 cm, com motos a 2 tempos e com 125 cm3. Essas sim, essas vão sofrer um pouco mais, porque quanto menor for a cilindrada, menos potência os motores têm e, portanto, começam a passar por algumas dificuldades
para atravessar os sulcos de que o Rui lhes tem falado. Portanto, vamos ver como é que isto vai acabar. Efetivamente, ainda não houve corridas para motos com motores a 4 tempos, o que tem poupado, em parte, o piso desta pista de motocross, e há que aguardar mais algum tempo para saber como é que vai ser a parte final destes 6 dias de Portugal, que, com as diversas mangas de motocross que estão a disputar aqui na cidade de Coimbra. Samofal a vencer a manga no momento em que passamos já para a partida e em direto da manga de 125 cm3, onde estão muitos portugueses presentes. É verdade, vão estar pelo menos 5 pilotos portugueses: o Vítor Azevedo, que tem o número 16, o Ruben Faria, o melhor português nestes 6 dias, que tem o número 8, vai estar também o Sandro Marques, o rookie, que teve muito azar. Vai estar o Bianchi Prata com o número 7, o Sandro Marques tem o número 17 e um dos melhores pilotos portugueses de enduro, o Helder Rodrigues, com o número 2. Vítor Azevedo, outro dos portugueses presentes nesta manga também, no momento em que observamos Ruben Faria a preparar-se para partir. Ali uma cerimónia tradicional no piloto algarvio, o benzer-se, muito semelhante ao que vimos normalmente no Mundial de Velocidade, com os pilotos de alguma forma entregarem a sua fé neste preciso momento. Alguma esperança reside em todos esses espectadores que estão aqui tenazmente para assistir às diversas mangas, mesmo com muita chuva. Alguma esperança, dizia eu, vai acontecer, já que há algumas hipóteses de Portugal conseguir um ótimo resultado nesta manga, já que temos alguns ex-motocrossistas, que é o caso do Ruben Faria, um piloto que normalmente anda muito depressa em corridas de motocross, e portanto todos estamos a aguardar com alguma ansiedade o início desta manga, que está prestes a acontecer, para saber quais as hipóteses do piloto português e dos outros portugueses que, como já referi, fazem parte desta corrida. Portanto, início da prova. Uma queda coletiva. Há uma queda ali, portanto espero que não tenha sido com nenhum dos pilotos portugueses, mas isto é frequente acontecer no início das mangas de motocross, e não vai nenhum português na frente. Não, senhor. Quer-me parecer que seja o jovem finlandês Samu Liaro. Samu Liaro, que tem dado um verdadeiro show de condução em todos estes 6 dias. Ele é um jovem piloto, faz parte da seleção finlandesa, mas com uma moto aos 125 cm3, foi o segundo da classificação geral individual, contribuindo para o domínio total por parte da seleção finlandesa. E lembramos que estes 6 dias é a única prova do Mundial, se assim lhe poderemos chamar, por seleções nacionais, portanto fazem parte destes dias seleções nacionais e clubes de motociclismo que têm muitos pilotos também a correr. A seleção portuguesa obteve aqui um resultado espetacularmente importante e interessante, já que conseguimos com os nossos séniores o 4º lugar da geral em termos de seleções nacionais, o que nunca tinha acontecido. O melhor foi há uns anos esta parte nos Estados Unidos, com o 7º posto. Samu Liaro, entretanto, já conseguiu alguma vantagem sobre o italiano Stefano Passeri, um veterano que está aqui a cumprir mais uma participação nos 6 dias. Ele tem 20 anos de carreira, muitos mais do que este jovem de apenas 18 anos que vemos nas imagens, piloto de motocross na Finlândia e que veio para Portugal à última da hora para substituir Juha Salminen, no campeão do mundo de 125, que se lesionou precisamente 2 dias antes de começar a prova portuguesa. E penso, Rui, que os finlandeses não devem estar nada arrependidos pelo facto de fazerem com que este piloto viesse participar nos 6 dias de Portugal, porque, como disse, ele demonstrou uma capacidade incrível. Talvez o motocross tenha ajudado a conseguir impor-se nesta especialidade que é o enduro. Portanto, o Samu Liaro aqui a demonstrar que o 2º lugar da geral e primeiro entre as motos com 125 cm3 não aconteceu de primeira casa. Não, sem dúvida nenhuma, e aliás não deixa de ser curioso o facto de que os finlandeses tinham depositado grandes esperanças em Juha Salminen para as 125, ele que foi campeão do mundo na passada temporada, portanto no ano que terminou bem há pouco tempo,
e também em Petteri Sylvain, que é o campeão do mundo de 250 cm3. Ambos estes pilotos se lesionaram e, para todos os efeitos, podemos considerar que Samuliaro, que nem sequer estava convocado, como Mika Ola, eram o que poderemos considerar uma equipa de segundo plano. Tudo bem que seja uma equipa de luxo, como provaram aqui, mas eram os pilotos de segundo plano e, de alguma forma, aqueles que iriam tentar ajudar a Finlândia caso acontecesse alguma coisa com os seus chefes de fila. Isso aconteceu. Samuliaro chegou a Portugal poucos dias antes de começar a prova para ajudar Salminen, acabou por ser ele a substituir mesmo Salminen, e depois Mika Ola tomou as rédeas da equipa finlandesa e fez o brilharete que temos assistido até ao momento, ao vencer todos os dias, excepto o quinto dia, o dia de ontem, com um piso molhado. Ivan Buono nas imagens, um jovem italiano aos comandos de uma Husqvarna. Os italianos que estiveram muito apagados nestes 6 dias, eles são segundos classificados em termos de seleções, mas nunca tiveram em situação de poder sequer vencer algum dos dias à formação finlandesa, e quando o fizeram através de um piloto seu, o Tullio Pellegrinelli, campeão europeu de 250 cm3 em 1999, este piloto é um piloto de clube e não um piloto da seleção, pelo que a seleção italiana ficou verdadeiramente a zero nestes 6 dias de Portugal. É verdade, e já agora que estamos a transmitir-lhe uma manga com os pilotos das 125, gostaria de dizer que neste momento o melhor português é o jovem Hélder Rodrigues, que ocupava a 10ª posição. O Hélder Rodrigues, com o número 2, neste momento o melhor português nesta manga. Sim, sem dúvida as condições são muito difíceis, e como se nota agora pelo piloto que persegue o Stefano Passeri, a lama projetada pela roda traseira da moto do piloto da frente acaba por tapar a visão e obstruir completamente os óculos do piloto perseguidor, e desta forma é forçado a abrandar o andamento para não correr qualquer risco de prejudicar a sua participação e, quem sabe, mesmo desistir e fazer descer a sua equipa para um lugar pouco condigno na classificação final. Mais uma volta que o piloto finlandês terminou. Samuliaro, de pedra e caule, como tem acontecido nas mangas anteriores, já ganhou um bom avanço em relação ao segundo classificado. Portanto, pensamos que vai ser mais uma manga sem grande história em termos de luta para o primeiro lugar. Ele, para confirmar o avanço que tem, aproveitou agora para ver a que distância é que vem o segundo classificado, mas o finlandês, impávido e sereno, sempre a andar efetivamente muito depressa. Cá vai, aliás, as imagens têm continuado com ele, o piloto líder desta manga de 125 cm3, e que, como disse, tem muitos pilotos portugueses a participar, sendo o melhor neste momento e na 10ª posição, componente número 2, o Hélder Rodrigues. Os pilotos portugueses certamente a pensarem na 4ª posição final, eles matematicamente já não conseguiriam chegar à 3ª posição em termos de seleções, e como nesta especial final o que na realidade conta é a primeira volta, a partir daí está encerrado, se poderemos dizer, a classificação dos 6 dias. As outras restantes 5 voltas são aquilo que todos no Enduro consideram como a festa, um espetáculo de encerramento. Infelizmente aqui em Coimbra a chuva surgiu, também quis assistir aos 6 dias e acabou por prejudicar os muitos espectadores que aqui estão. É verdade, Rui, mas mesmo com esta chuva toda, são muitas as pessoas que se deslocaram aqui ao Polo 2 da Universidade de Coimbra para assistir a esta final, o que, diga-se de passagem, é efetivamente importante, isto principalmente para os pilotos que estão neste momento a participar, já que se vêem muitas bandeiras e agora uma queda, não sabemos de quem. Do Ivan Buono. Do Ivan Buono, exatamente. Uma queda muito depressa. Exatamente, vamos ver se nada normal. Ele está a pôr a moto de pé, provavelmente vai dar ao kick e vai tentar acabar a corrida. Na imagem, o líder da corrida completamente isolado, o número 10 finlandês, Samuliaro. Samuliaro muito rápido a andar nos sulcos. A imagem anterior foi bem demonstrativa da sua rapidez, com quase metade da roda metida dentro do sulco. Outra, novamente, uma técnica que certamente desenvolveu de forma apurada no motocross, já que é tradicional isto acontecer. Mais uma volta para o piloto finlandês, que está quase a terminar esta manga e estes 6 dias de Portugal. Já falta efetivamente muito pouco para que o piloto finlandês
seja o melhor entre as motos com 125 centímetros cúbicos, seja o segundo em termos de classificação geral, o que contribuiu e de que maneira para o domínio exercido pelos pilotos daquele país nórdico, que tanto como acontece nos automóveis, aqui nas motos e no enduro também estão a demonstrar uma eficiência incrível, porque mesmo, como o Rui já disse, sendo uma equipa de segundo plano, as duas primeiras posições pertenceram, de um modo geral, quase sempre, até que o piloto sueco Carlsson, que dominava as 125 centímetros cúbicos, sofreu uma violenta queda que o obrigou a abandonar a corrida. A partir daí, o piloto que estamos a ver agora na imagem passou para a frente na classificação das 125 e também na classificação individual geral foi segundo. Um slow motion ao que parece da queda do Ivan Buano. Exatamente. Momento da travagem. A roda da frente fugiu e Buano limitou-se a deixar o corpo ir e fazer um pouco de jet ski, já que aquela zona está verdadeiramente alagada. Exatamente. É uma das zonas da pista que não oferece boas condições aos pilotos. A lama é normalmente bem mais escorregadia do que as outras zonas, mas como a chuva não para e a intensidade também não, pois estamos convencidos que com o desenrolar das diversas mangas o estado do piso vai degradar-se, e de que maneira, e então quando vierem as 4 tempos é que as coisas se vão complicar. Mas também, como são motos com uma tração superior às 2 tempos, pode ser que dê para compensar. Vamos aguardar para ver. Quem não está minimamente preocupado com isso é Samu Liaro, o líder. Quando faltam 2 voltas para o final, ele continua a andar não muito depressa, de uma forma cautelosa, mas no entanto sem dar possibilidades aos seus adversários sequer de recuperarem o terreno que já perderam para ele, quanto mais passar para a sua frente. Samu Liaro a passar uma vez mais pela linha de meta, precisamente no momento em que lhe foi mostrada a placa de 2 voltas para o final. O final da reta da meta, Samu Liaro confortavelmente instalado na primeira posição. E Rui, chegou-nos agora aqui a notícia de que efetivamente o Hélder Rodrigues neste momento ocupa a 5ª posição. Subiu, portanto, muitos lugares o piloto português, e o Ruben Faria a 10º. Portanto, 2 pilotos portugueses no top 10 nesta manga, o que é efetivamente bastante bom. Sim, sem dúvida nenhuma. Hélder Rodrigues é um piloto que aprecia bastante este tipo de terreno. Ele já, durante o ano de 1998, tinha feito um verdadeiro brilharete numa prova disputada na Figueira da Foz, quando o tempo estava muito idêntico ao que temos hoje aqui, numa altura em que a chuva aumentou grandemente de intensidade. Samu Liaro está na frente, mas o Hélder vai querer com certeza acabar em beleza, como aliás o fez durante todos os 6 dias, tanto ele como o Ruben, os 2 melhores pilotos portugueses em termos geral, e vão querer acabar em beleza. Sim, sim. Quanto a isso, penso que não temos dúvidas, e efetivamente a seleção portuguesa durante todo este enduro passou por alguns problemas relativamente graves. Os piores aconteceram com o Sandro Marcos e o Pedro Afonso. Em termos de saúde, o Sandro Marcos também foi afetado. Em termos de saúde, o Miguel Ferrajota, que enfim, em princípio se esperava uma melhor classificação, mas o piloto português foi afetado com problemas no estômago durante 2 dias, e como devem calcular, com cólicas é muito complicado efetuarem-se mais de 200 km por montes e vales, e portanto afetou decididamente o Algarvio, que é efetivamente e que há de continuar a ser um dos nossos melhores pilotos de enduro. Portanto, os problemas de saúde e problemas mecânicos dos diversos pilotos portugueses foram efetivamente uma contrariedade que, mesmo assim, na globalidade e no conjunto, conseguiram efetivamente, como há pouco lhe referi, uma ótima classificação em termos de seleção nacional. Ocupamos o melhor lugar de sempre na história dos 6 dias, com o 4º lugar em termos de seleção nacional, o que é efetivamente ótimo. Foi uma prestação impecável de todos os pilotos portugueses, mesmo com os diversos problemas que os afetaram. A uma volta do final,
Samurialo no comando. De referir que igualmente esta seleção portuguesa, além do excelente resultado, o melhor de sempre, como há pouco disseste, é também composta por pilotos muito jovens, o que abre excelentes perspectivas para os responsáveis federativos de começarem a trabalhar desde já numa formação que possa, num futuro próximo, discutir posições, quem sabe, um pouco mais acima do que aquelas que assistimos nestes 6 dias em Portugal. Obviamente que o facto da prova ser em Portugal ajuda os pilotos portugueses. Se fossem em Itália, ajudaria os italianos, em Espanha os espanhóis, obviamente, já que o conhecimento do terreno é superior aos seus adversários, mas não deixa de ser de realçar que foram pilotos muito jovens. O mais velho é António Oliveira, este sim um veterano tanto do motocross como do enduro, com 20 anos de carreira, recheadíssimos de vitórias e títulos, e o mais novo é o jovem Sandro Marcos, que há pouco referias que teve problemas de saúde ao longo dos 6 dias, com apenas 18 anos, que fez aqui uma prova a todos os títulos notável. É verdade, o Sandro Marcos, com apenas 18 anos de idade, é efetivamente uma esperança, como o Rui referia e bem. O Hélder Rodrigues é outro jovem que também se espera muito, mas há mais, há júniores, há um júnior, o Gustavo Costa, que não está a participar nesta prova, mas que também se espera que possa contribuir para que dentro de algum tempo possa também fazer parte de uma seleção, quanto mais não seja dos júniores, já que ele também é muito jovem. Portanto, embora o enduro português esteja a passar por uma relativa crise em termos de pilotos, e o Paulo Marques, e então estava eu a dizer que o Paulo Marques, que foi um dos nossos campeões, também já abandonou, há que efetivamente trabalhar no sentido de puxar pelos jovens para ver se vamos ter ou não uma boa seleção como temos presentemente. Julgo que sim, que isso será possível, até porque vimos bons pilotos portugueses, jovens pilotos, a participar entre os clubes, que fizeram boas prestações ao longo de todos os 6 dias, obviamente um pouco abaixo dos pilotos de seleção, mas eles também estão nos clubes e têm que evoluir, são a maior parte deles mais novos dos que aqueles que tiveram a defender as cores portuguesas, obviamente não contando com Sandro Marcos, que também é muito jovem, e por isso mesmo aprenderam muito ao longo destes 6 dias de prova, onde a dureza foi de grande nível, como há muito tempo não se via. E pronto, terminou a corrida com a vitória do finlandês Samurialo. Nós também vamos ficar por aqui, esperamos que tenham gostado da transmissão que lhe efetuamos. Para todos, muito boa tarde. Boa tarde.